mulher que está nos seus 45 a 55 anos, no período perimenopausa ou menopausa, tem sentido dificuldades com a sua memória? Ou até mesmo com o seu raciocínio? Vai tentar explicar uma coisa, vai tentar lembrar de uma palavra, troca palavras ou fala aquilo, aquela coisa, porque você não lembra o que você quer dizer na hora, ou tá tendo dificuldade no foco, na concentração? Gente, isso é muito comum com as mulheres em menopausa devido às alterações hormonais, e nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo aí no seu corpo e qual a solução para esse problema. Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica, faço tratamentos hormonais para mulheres em menopausa, e esse canal é um canal onde você vai aprender mais sobre saúde integrativa, sobre suplementação, sobre hormônios, sobre como cuidar do corpo de maneira natural. Então já se inscreva aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ative o sininho, porque se você não ativar esse sininho aqui embaixo, você perde os conteúdos novos que eu posto aqui no canal. Durante a perimenopausa, que é o período que antecede a última menstruação, que é a menopausa propriamente dita, é um período em que a mulher já pode começar a sentir os efeitos da diminuição dos hormônios. Mesmo que você ainda não tenha parado completamente a produção de estrogênio e dos outros hormônios que reduzem na menopausa, você já pode estar começando a sentir aí as alterações, principalmente as alterações neurológicas. Mas muitas mulheres não se dão conta disso. Pensam na menopausa e na perimenopausa como um período somente que está ligado aos fogachos, aos calorões, às alterações de libido, às alterações de secura vaginal, né? Mais coisas relacionadas ali à parte sexual. Mas na verdade não, nós temos uma lista de muitos sintomas, inclusive tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, como fazer o diagnóstico da menopausa, quais os sintomas mais comuns da menopausa, para você assistir aqui no próximo vídeo. E uma alteração importante que as mulheres sofrem são alterações neurológicas e também psiquiátricas, né? A mulher, ela começa a ter dificuldade no raciocínio, dificuldade na cognição. Muitas mulheres apresentam essa alteração no que faz no dia a dia, né? O que era uma atividade comum para ela, uma atividade tranquila no seu trabalho, uma coisa que ela fazia rotineiramente, começa a ficar mais dificultoso. Sofre também os problemas de memória, começa a esquecer as coisas recentes. Uma pessoa fala uma história para você e você não consegue lembrar os detalhes, ou quando vai pronunciar uma palavra, não vem a coisa na cabeça. Sabe quando você vai falar de um lugar? Sabe aquela cidade? Então, aquela cidade que fica lá naquele estado, e não vem o nome da palavra, não vem o nome na tua cabeça. Essas dificuldades de memória, de raciocínio, de foco, vai de repente ler um livro ou fazer uma aula, alguma coisa, e não consegue focar, se distrai muito rapidamente. Essas alterações não é só porque você está envelhecendo, né? Que muitos profissionais infelizmente ainda dão essa explicação: isso aí é porque você está envelhecendo, isso é normal da idade. Não se não aceite essa resposta, porque hoje nós já temos conhecimento suficiente para entender o porquê das coisas. E essa alteração hormonal que acontece durante a menopausa e no período perimenopausa, que já começa a cair os hormônios, progesterona, estrogênio, tem relação com a saúde neurológica, né? Foi isso que vários estudiosos, vários pesquisadores descobriram. Inclusive, nessa reportagem aqui da BBC News, o pesquisador e médico neurologista Dave, ele teve esse problema no começo da carreira dele, né? Ele lembra e falou na reportagem que ele, quando diagnosticou uma mulher que estava no período da menopausa, ele nem lembrou dessa questão hormonal. E durante algum tempo eles trataram, ele e os colegas deles trataram essa mulher como se fosse Alzheimer. Olha só, gente, a importância de nós não focarmos somente a nível de cérebro, e sim ver o corpo como um todo, né? E daí essa mulher foi tratando o problema de Alzheimer, não resolveu, e de repente eles começaram a pesquisar e descobriram que, na verdade, o problema dela estava relacionado com os baixos níveis hormonais. E quando eles começaram o tratamento hormonal, a reposição de estrogênio, a reposição de progesterona, a paciente melhorou totalmente os sintomas, voltou a ser uma nova mulher
mulher voltou a ser aquela mulher que ela era antes do período da menopausa. Uma outra alteração ligada muito a essa questão neurológica que a mulher na perimenopausa e menopausa sofre, que é uma das primeiras coisas que a mulher começa a apresentar e não se dá conta que é do distúrbio hormonal, é em relação ao sono e à ansiedade. Essa mulher, ela começa a ficar mais irritada, ela começa a ficar mais ansiosa, começa a não ter mais tolerância aos problemas, tolerância às coisas que as pessoas falam, né? Então fica aquela pessoa vista pelos outros como uma pessoa chata, ela é muito irritada, tá na menopausa, né? Ou começa a ter problemas de sono, não dorme bem, parece que não descansa, né? Vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, dorme pouco e às vezes as poucas horas de sono também com interrupção, muitas vezes até acompanhada dos fogachos, né? Daqueles calorões. Então todos esses sintomas estão relacionados à menopausa e se devem à redução dos hormônios, principalmente nessa primeira fase da progesterona. E a progesterona é um hormônio que ajuda a modular inclusive um outro hormônio no nosso intestino, que é o GABA. E quando o GABA, né, ele tá baixo no seu corpo, você começa a ter alterações de humor, você começa a ficar deprimido, você começa a ficar ansiosa, e a progesterona, ela pode estar afetando essa questão até do humor, né? Você não consegue dormir direito, você fica mais depressivo, e tem gente, inclusive, eu vou falar pra vocês, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tem gente aí tratando depressão, pensando que é um problema neurológico, mas o problema tá nos hormônios. E nunca investigou os hormônios, nunca tratou os hormônios, né? E isso pode acontecer mais na menopausa, mas pode acontecer em qualquer período da vida. Hoje em dia, com o nosso estilo de vida, né, que agitado, correria, nos alimentamos muito mal, os nossos hormônios eles já começam a sofrer muito antes do que era com os nossos avós, bisavós, que tinham uma vida muito mais natural no campo. Então a gente já começa a ver hoje mulheres entrando em menopausa precoce, com seus 30 anos, 35 anos. A gente já vê mulheres e homens com problemas hormonais muito cedo. Então fique atento, mesmo que você não estiver aí na menopausa, fique atento. Se você conhecer alguém com depressão ou com alterações de humor, de neurológicos, alterações que eu citei aqui em relação à memória, envie esse vídeo. Doutora Bruna, mas o que eu faço então se eu estou tendo esses problemas, estou com um nevoeiro mental, né? O nevoeiro mental é conhecido como esses sintomas que eu citei aqui, né? A perda de memória, dificuldade de lembrar das palavras, dificuldade no raciocínio, enfim, todas essas questões que dão essa impressão realmente que seu cérebro tá no meio de um nevoeiro, tudo escuro, você não consegue se encontrar, né? Então, gente, a primeira coisa eu vou passar aqui pra vocês, tá? 5 dicas especiais pra tratar, inclusive suplementos que vão te ajudar aí pra você já começar o tratamento, já começar a se cuidar. São dicas práticas, mas a primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui pra vocês, é muito importante que você avalie a parte hormonal nessa fase da sua vida. Então, se você já tá com 40, 45 anos, já está apresentando esses sintomas, é muito importante que você vá num especialista, né, em tratamento hormonal. E essa é uma grande dúvida que as mulheres têm, né? Que tipo de médico que eu procuro? Procuro um endocrinologista? Procuro um ginecologista? Depende do conhecimento desses especialistas, né? Porque tem ginecologistas, tem endócrinos que tratam doenças específicas. É igual um obstetra, né? Tem obstetra específico para uma doença X, tem obstetra que só trata pacientes de alto risco, tem pediatra que só trata parte pneumológica. Dentro também da ginecologia, dentro da endocrinologia e dentro da nutrologia, também tem diferentes tipos de tratamento, né? Diferentes tipos de especialidade. Então, o que eu te oriento? Procure, para começar uma investigação, um bom nutrólogo ou um médico integrativo, como tem na Clínica Balance, nossos médicos e eu também, eu atuo dentro da medicina integrativa para te avaliar como um todo. Então, esse é o primeiro parâmetro, é você ser avaliado, fazer um exame de sangue, ver como estão os teus hormônios. Dentre eles, a gente vai avaliar
nível de LH, que é o hormônio luteinizante, nível de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, nível de testosterona total e livre, biodisponível, níveis de progesterona, níveis de estradiol, que são hormônios ligados a essa fase da vida, para que a gente possa entender como está o seu desequilíbrio hormonal, se existe, se não existe, ou se a causa pode ser outra, né? Porque muitas vezes também o cérebro ele pode ser afetado com problemas de baixas vitaminas, por exemplo, né? Falta de vitamina B12, falta de vitamina D, ácido fólico. Então a gente precisa, acima de tudo, avaliar a causa, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que nós vamos fazer a partir disso? Se for verificado, então, um distúrbio hormonal, se você já está na menopausa ou se você já está com alterações hormonais na perimenopausa, a gente vai avaliar a reposição de hormônios. Nós, na Clínica Balance, nós tratamos com hormônios bioidênticos, que são isomoleculares. O que significa isso? Que são hormônios idênticos aos do nosso corpo. Não são os hormônios usados na década de 90, que foi feito aquele grande estudo que mostrou que as mulheres aumentaram o índice de câncer por conta do uso dos hormônios sintéticos, que são hormônios tirados da urina da égua, né? Eles deixavam a égua ali, inclusive ainda tem venda desses hormônios, né? Deixam a égua prenha ali por muitos e muitos meses, né? Uma gestação após a outra, e vai tirando ali da urina, extraindo da urina esse hormônio, de tanto que a égua produz, vai extraindo e dava para o ser humano, né? E inclusive ainda tem médicos que prescrevem. Então a gente não trabalha com esses hormônios sintéticos, a maioria deles vendido em farmácias comuns. Eu trabalho na Clínica Balance, nossos médicos integrativos da Clínica Balance trabalham também com hormônios bioidênticos e isomoleculares, que geralmente são manipulados, tá? Dá para comprar ainda alguns tipos em farmácia comum, tem alguns tipos que você encontra, tem que olhar bem a embalagem, que esteja escrito estradiol, progesterona, né? Que não esteja, por exemplo, progestágeno, estrógeno, nomes diferentes assim, você já sabe que não é hormônio isomolecular bioidêntico. Esses hormônios isomoleculares, eles encaixam direitinho nos nossos receptores, eles não têm nenhuma relação com câncer, né? A não ser que você já esteja com câncer, precisa suprimir para fazer o tratamento, isso é uma outra questão que tem que ser avaliado caso a caso, tá bom? E em relação ao que você pode já começar desde agora, tá? Para cuidar do teu cérebro. Vamos às dicas práticas. Vamos falar primeiro, então, das dicas de estilo de vida. Primeira coisa, você tem que melhorar o seu sono, tá? Se você não dormir bem, se você tá dormindo 5 horas por noite, ou até dorme 8, mas fica dormindo picado porque a tua melatonina já está baixa, ou porque você tem muito estímulo de luz dentro do quarto, você vai acordar cansado, o teu cérebro não vai funcionar direito. E o teu cérebro, ele precisa desse momento de descanso, entrar em todas as fases do sono durante a noite para ele realmente descansar. Então, para isso, a primeira dica é a reposição de melatonina, se você estiver com deficiência, e isso acontece geralmente aí depois dos 40 anos. Tem gente até mais jovem já com deficiência de melatonina, porque os estímulos de luz são tão grandes na vida da pessoa, né? Fica com o celular ali na frente dos seus olhos, bem na hora de dormir, assiste muita TV, muitas luzes em casa, luz branca, tudo isso afeta a produção de melatonina lá dentro da nossa hipófise, né? Então, primeira coisa é tirar esses pontos de luz do seu quarto, trocar a luz branca da sua casa, né, por uma luz mais amarela, uma luz mais quente, para não fazer mal para os seus hormônios. E na hora que for dormir, já vai pro quarto cedo, umas 9h30, no máximo 10 horas, apaga todas as luzes, começa a sua higiene do sono, começa, né, uma leitura, deixa o celular longe de você, inclusive as ondas do celular não fazem bem pro nosso cérebro, né? Então, deixa o celular longe e vai descansar num ambiente completamente escuro. E se você tiver com essa deficiência de melatonina, comece uma reposição. A reposição ela pode ser feita de 0,25 miligramas até 5-10 miligramas, sendo que essas doses mais altas a gente reserva para pessoas muito idosas, né, com seus 80, 90 anos, que não tem produção nenhuma praticamente de melatonina. Pessoas mais jovens, 40, 45 anos, pode ser começado uma dose pequena e a gente ir observando como que ela reage, né? Começar com dose de 0,25, daí vai aumentando, vai vendo como que melhora o sono.
e a gente vai ali tateando essa dose. Segundo suplemento super importante para a saúde cerebral, coenzima Q10, que é um outro suplemento, né, que na verdade é um produto natural do nosso corpo, que você começa a produzir pouco depois dos 40 anos. E a coenzima Q10, ela é justamente um ajudador na produção de energia. Então é como se você tivesse, por exemplo, uma bateria de um carro e você não tivesse ali, se tivesse a bateria, tivesse o motor, mas não tivesse o óleo do motor, né? O motor não vai funcionar bem, vai chegar uma hora que vai fundir. Então, essa molécula coenzima Q10, ela ajuda o motor a funcionar, ajuda a bateria a funcionar. Então a gente precisa repor ela se está faltando. Dá para dosar ela no exame de sangue, só solicito coenzima Q10, geralmente na Clínica Balance, na primeira consulta a gente já pede nesse painel para avaliar e a gente vai fazer a reposição se necessária. Geralmente depois dos 40, 45 anos há necessidade, porque a demanda, né, a gente tem um estilo de vida que demanda muita produção de energia, então acaba ficando deficiente. A reposição geralmente de 100 mg após café, 100 mg após o almoço, e doses maiores a gente reserva para pessoas que têm insuficiência cardíaca, problemas de muita deficiência, daí a gente vai avaliar caso a caso. Terceiro suplemento que é maravilhoso para o cérebro, vocês já devem ter ouvido eu falando sobre ele, é o ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo, tem ácidos graxos essenciais para a saúde cerebral, inclusive para a transmissão de pensamentos, a transmissão de impulsos nervosos dentro do cérebro. E se a tua bainha de mielina, se a tua membrana celular não estiver com ácidos graxos suficientes do ômega 3, você começa a ter problemas de memória. Então o ômega 3, ele ajuda a prevenir e ajuda a cuidar da saúde cerebral, além também de cuidar da saúde da tua pele, da saúde cardiovascular. Então o ômega 3, ele é muito bom, é um dos suplementos que eu mais gosto. Infelizmente a gente come pouco dele na alimentação, né? Porque a maior fonte de ômega 3 são os peixes de águas profundas, né? Aqueles peixes de águas bem assim geladas, lá do Canadá, daquelas partes bem, né, de perto de geleira, e a gente acaba comendo muito peixe de tanque, peixe de açude no Brasil, a gente quase não come peixe de água profunda, né, e daí há uma carência de ômega 3. Outras coisas que você pode estar colocando na tua alimentação é a chia, a linhaça também é rica em ômega 3, mas infelizmente, a maioria das pessoas precisa da suplementação. E geralmente 1000 mg depois do café da manhã, 1000 mg após o almoço. O quarto suplemento, quarta dica que eu vou dar aqui para vocês é a reposição da fosfatidilcolina. Um suplemento muito importante que também é encontrado na alimentação, como por exemplo nos ovos, no leite integral, né? Que eu não recomendo muito porque daí existem os fatores, né, também de alergias alimentares, intolerância, então eu indico mais a gema do ovo mesmo. E a fosfatidilcolina, ela é essencial para a saúde cerebral. Uma das coisas que ela faz no cérebro é proteger e produzir a membrana celular, que é o que envolve as células, né? Então, com isso, você vai ter uma célula mais saudável, uma célula neuronal pouco envelhecida. E, ao mesmo tempo, a comunicação entre os neurônios, os impulsos nervosos, a comunicação para que a tua memória funcione bem, para que o teu raciocínio seja rápido, não seja lento, também a fosfatidilcolina faz parte. E uma outra coisa muito interessante que ela faz é a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor que está no meio ali entre os neurônios para transmissão nervosa. Então ela faz parte da produção desse neurotransmissor tão importante para o cérebro. Se você começa a ter baixas acetilcolina, você começa a ter problemas neurológicos, né? Inclusive tremores, problemas como relacionados até ao Parkinson, né? Que muita gente não sabe que pode ser deficiência e carência nutricional. A suplementação é feita geralmente de 300 a 1.200 mg por dia, sendo tomado em alguns momentos do dia, café, almoço e jantar, por exemplo, né? Então a gente pode dividir essas doses de 8 em 8 horas. Em geral a gente faz assim. E a quinta dica para você ter aí o seu cérebro em dia é você exercitar esse cérebro, tá? Assim como, por exemplo, a nossa musculatura, se a gente não exercita, a gente começa a ficar, né, todo entrevado, aquela pessoa que nunca fez exercício começa a, né, ser um idoso, um vovozinho todo caquético, entrevado, que não consegue mexer direito as articulações, e daí você vê uma pessoa que de repente trabalhou essa questão de mobilidade, chega aos seus 90 anos, nossa, dando até cambalhota, né? Fazendo
fazendo coisa até que muita gente de 20, 30 não faz. E o cérebro é a mesma coisa. Se você não exercitar esse teu cérebro, você acaba fazendo esse cérebro não trabalhar. Ele não pratica nada. E muita gente tá assim. A gente hoje tem tudo muito mastigado, né? A gente não precisa ter muito trabalho de quase nada, de pensar. As informações vêm muito mastigadas na internet. As pessoas assistem muitos vídeos. Isso vai trazer aí daqui uns anos, escuta o que eu tô falando, vai trazer alguns anos aí à frente de problemas sérios neurológicos para as pessoas, inclusive até para as crianças, né? Começa a ter TDAH, começa a ter déficit de atenção, enfim. Então você precisa exercitar. Como exercitar? Vamos fazer caça-palavras, né? Vamos fazer igual nossos avós faziam, nossos avós fazem ainda. Pega um caça-palavras para fazer, pega um livro para ler, um livro que te envolva, um romance, uma ação, uma aventura, né? Assista um documentário, faça contas de matemática, né? Faça atividades que funcionam, bote teu cérebro para funcionar. A meditação também é uma coisa muito interessante, dá para baixar aplicativo no celular, né, de meditação e praticar meditação 1, 2 vezes por dia, 15, 20 minutinhos, vai estar te ajudando também a trabalhar o teu cérebro, a relaxar o teu cérebro. A leitura, então tem muita coisa que a gente pode fazer no dia a dia para botar esse cérebro aí para funcionar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas práticas. Encaminhe esse vídeo aqui para o máximo de pessoas. Vou deixar aqui também os suplementos que eu uso, tá? O ômega 3, a coenzima Q10 que eu indico para alguns pacientes. E vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que eu sei que vocês vão me pedir, com também o cupom de desconto que eles forneceram para dar para vocês. E encaminhe esse vídeo aqui ao máximo de pessoas, mulheres que estão na menopausa, amigas, amigos que já estão sofrendo esses problemas neurológicos, esses problemas de memória. Eu tenho certeza que você vai ser uma luz na vida dessas pessoas. E deixa também aqui, ó, seu joinha para mim. Esse joinha é muito importante para que eu entenda se você gostou ou não do meu vídeo. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.